O quarto elemento mais abundante na crosta terrestre possui um importante papel no desenvolvimento da sociedade. É o metal mais estudado e descrito da história da humanidade devido à sua grande importância como elemento essencial para as diversas formas de vidas animais e vegetais. Pode ser encontrado em todas as células dos seres vivos e nos alimentos como carnes, nozes, grãos, cereais e vagens. Por ser muito utilizado em todo o mundo, dificilmente você não conheça algum objeto constituído desse elemento ou por uma liga metálica que o contenha, por exemplo, cadeiras, portões, panelas, palhas de aço, rodas de automóveis, pontes, pregos e parafusos. No terceiro trimestre de 2020, a empresa Vale teve um crescimento de 2,3% na produção do minério desse elemento, atingindo a marca de 88,7 milhões de toneladas. Quando presente na hemoglobina das hemácias, é muito importante para não ficarmos anêmicos, porém possui outras funções de nosso organismo. Sem ele, não poderíamos extrair o oxigênio do ar que passa pelos nossos pulmões, tampouco distribuí-lo para a geração de energia na respiração celular que nos mantém vivos. Para funcionar perfeitamente, o nosso cérebro possui regiões ricas desse metal. A deficiência em crianças e bebês tem sido associada a um lento desenvolvimento mental. E ele é essencial para quase todos os organismos vivos, seja ele um micro-organismo, um fungo, um inseto ou um ser humano. A deficiência desse metal eleva as taxas de mortalidade e morbidade, diminui a produtividade no trabalho e prejudica o desenvolvimento mental. No organismo humano, atua principalmente na hemoglobina, permitindo que o oxigênio transportado nas hemácias seja cedido para os tecidos e também catalisa reações de óxido-reduções. Você já sabe qual é o elemento químico? O seu nome deriva do latim ferrum, e se você disse ferro, acertou. Por conta desse metal, nosso sangue tem a cor avermelhada e também leve gosto de ferrugem. Artefatos de ferro produzidos nos períodos de 4.000 a 3.500 anos a.C. eram considerados sagrados por serem confeccionados diretamente do céu, pois a origem desse metal era principalmente meteórica, e dessa maneira era raro como o ouro e utilizado quase que exclusivamente em rituais religiosos. Na pré-história, as marteladas moldavam o ferro meteórico para a obtenção dos objetos desejados. Mas a partir de 3.000 a 2.000 anos a.C., os minérios foram aquecidos a altas temperaturas na presença de carvão vegetal, possibilitando a produção de uma diversidade de objetos e ferramentas, porém em pequena escala. Por volta de 1.200 anos a.C., período conhecido como Idade do Ferro, esse metal pôde ser obtido em quantidades apreciáveis. O minério e o carvão vegetal eram colocados em buracos no solo, onde o ar é insuflado manualmente para obter um material moldável, basicamente ferro metálico. Esse processo pode ser descrito em 3 etapas. Na primeira etapa ocorria a queima incompleta do carvão formando monóxido de carbono. Na segunda etapa, a reação do monóxido de carbono com óxido de ferro 3, formando o óxido de ferro 2 e dióxido de carbono. E na terceira etapa, o óxido de ferro 2 reagia com monóxido de carbono para formar o ferro metálico e dióxido de carbono. Atualmente existem outros métodos mais apurados para sua obtenção, e o metal é muito utilizado para a produção de uma liga metálica composta principalmente de carbono e ferro, conhecida como o aço. Essa liga pode ser trabalhada por meio da forja, laminação, extrusão e possui maior dureza e resistência quando comparada ao ferro metálico, que é quebradiço. No primeiro trimestre de 2020, houve uma queda na produção mundial para 873 milhões de toneladas de aço. Em 2019, apenas a China havia produzido 996 milhões de toneladas. Todos os dias perdemos um pouco de ferro através das paredes do nosso estômago e do intestino, e precisamos fazer a ingestão regular por meio da alimentação. O ser humano adulto contém entre 3 a 5 gramas de ferro e 30 a 40 miligramas por massa corporal. O homem necessita de 10 miligramas e a mulher 18 miligramas diários, mas essa quantidade aumenta na gravidez. Por isso, é muito importante que as gestantes consumam alimentos ricos em ferros, tais como fígado, carne seca, feijão, creme de amendoim, pão e ovos. Não gostou dessas opções? Tudo bem! É possível fazer uma dieta com caviar, caça e vinho tinto, que também contém muito ferro, mas convenhamos, haja dinheiro. Precisamos de ferro para repor a quantidade perdida diariamente, e uma dieta normal fornece cerca de 20 miligramas, das quais
Apenas 2 mg são absorvidos na corrente sanguínea. A maior parte do ferro ingerido não está como o íon ferroso F2+, que é mais facilmente absorvível ou fica ligado à parte não digerível da comida. Na infância, a necessidade é maior quando comparada à ingestão alimentar, e na adolescência é um outro período que requer maiores quantidades. De modo geral, nossa alimentação consegue contrabalancear ganhos e perdas, por isso, não há necessidade de mudanças radicais, o que provocaria deficiência ou sobrecarga de ferro. A anemia, por exemplo, é uma doença relacionada à menor quantidade de células vermelhas ou à baixa concentração de hemoglobinas no sangue e, segundo a Organização Mundial da Saúde, 30% da população mundial é anêmica. Existem vários tipos de anemia, como megaloblástica, hemolítica, falciforme, crônica e também por deficiência de ferro. Já a sobrecarga poderia levar ao aumento dos riscos de câncer, e pesquisas mostram que pacientes que necessitam de transfusões múltiplas de sangue e trabalhadores de minas de ferro e fundições desse metal apresentam maiores incidências dessa doença. O acúmulo de elemento no cérebro pode desencadear o mal de Parkinson, e pessoas que apresentam hemacromatose absorvem muito ferro, interferindo nas funções vitais do fígado, pâncreas, baço e do coração. As bactérias precisam de ferro para se multiplicar, mas a proteína transferrina presente no soro e outras secreções atuam como um antibiótico ao ligar-se fortemente ao ferro, impedindo que esse metal se torne disponível. A lactotransferrina presente no leite materno e a ovotransferrina da clara dos ovos também possuem ação antibacteriana. Quando pensamos nos oceanos, naturalmente associamos a diversidade de formas de vida ali presentes. Mas você sabia que mais de 80% deles estão vazios? Como assim? Algumas regiões da Terra não contêm ferro, o que limita o desenvolvimento da vida. Por isso, camadas superficiais de extensas regiões dos oceanos são mais pobres em vida que em qualquer deserto na superfície da Terra. Na década de 1980, John Martin propôs que a falta de ferro na parte superior dos oceanos não permitiu o crescimento do plâncton, esse é o suprimento dos mares, e consequentemente de outras formas de vida marinha. Na década de 1990, essa ideia foi testada fertilizando com sulfato de ferro 60 km² do Oceano Pacífico na região das Ilhas de Galápagos. Algo extraordinário aconteceu. Após uma semana, o oceano tinha florescido e estava repleto com o verde do plâncton, provando que o ferro realmente limitava o seu crescimento. Esse experimento é tão interessante e muito curioso porque nos leva a refletir sobre as possibilidades de fertilização dos mares para o florescimento do plâncton e, futuramente, o desenvolvimento de formas superiores de vida marinha. Pensando positivamente, poderíamos obter dessa forma a maior parte das proteínas diretamente dos peixes, ao invés dos rebanhos confinados em grandes fazendas. Devemos lembrar que teríamos grande influência no ecossistema ao produzir alimentos onde anteriormente não existia vida, e sempre deixaríamos nossos rastros de poluição provocados pelos meios de transporte e descarte inadequado de lixo. Então fica a seguinte pergunta: ao fertilizar o mar com ferro, nós conseguiríamos melhorar a qualidade de vida e alimentação das pessoas, ou apenas destruiríamos mais uma parte do planeta que ainda é preservada pela ausência do bicho-homem?